Resumo da rodada. O Grêmio recebeu o Atlético Goianiense de virada. O Grêmio venceu 3-1 na tarde de sábado, na Arena, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derek abriu o placar para os visitantes, após aproveitar o rebote na própria cobrança de pênalti. O time gaúcho empatou ainda no primeiro tempo com um belo gol de Soteldo. E virou na segunda etapa com outro golaço, desta vez marcado por PP. Vilas Anti, nos minutos finais, ampliou para os donos da casa. Mesmo sem jogar bem, o tricolor consegue uma vitória importante e se afasta novamente da zona de rebaixamento. O Vitória conseguiu a segunda vitória consecutiva na sua casa. No Barradão, nesta sábado, o time baiano superou o Fluminense por 2-1 e encostou no adversário na tabela. Tem 35 pontos, contra 36 dos tricolores. Os times lutam para se afastar da zona de rebaixamento. Em jogo de 6 gols, o Flamengo venceu o Juventude na tarde deste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Michael, Gabigol, Arrascaeta e Plata marcaram na vitória por 4-2, Gilberto e Edson Carioca despontaram para os gaúchos. O resultado mantém o Fla com pequenas chances de título. O Juventude teve Nenê expulso na metade do segundo tempo e segue assombrado pelo risco do rebaixamento. Em um jogo de ação e reação, Palmeiras e Fortaleza empataram por 2-2 na tarde deste sábado, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto direto pelas primeiras colocações, o Verdão ficou na frente 2 vezes, com os gols de pênalti de Rafael Veiga e Estevão, mas o Lion reagiu nas 2 oportunidades e empatou com Hércules e Moisés. Ao longo da partida, os donos da casa tiveram mais oportunidades e pressionaram mais, mas o time visitante soube sofrer e conseguiu segurar o ímpeto do adversário. Em jogo marcado por uma expulsão relâmpago, o Atlético venceu o Cruzeiro, por 3-0, na Liga Arena, neste sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa ficou com 1 a menos com 3 segundos, isso mesmo, após Rafa Silva dar uma cotovelada em Kaique Rocha e receber o vermelho direto. O Furacão aproveitou a vantagem em campo e construiu o placar. Pablo fez o primeiro, na etapa inicial, e Julimar e Nicão fecharam a vitória no segundo tempo. Com o resultado, o Atlético quebra um jejum de 11 partidas sem ganhar pelo Brasileirão, além de uma série de 5 derrotas seguidas, e sai do Z4. O Cruzeiro chega a 7 jogos sem ganhar, 6 deles com Fernando Diniz. Teve pênaltis, gols, lei do ex, cartões e muita água. Com esses ingredientes, o Inter levou a melhor sobre os reservas do Atlético Mineiro, vencendo por 3-1, neste sábado, na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão. Alan Patrick, cobrando o pênalti, abriu o placar para o time gaúcho aos 37 do primeiro tempo. 2 minutos depois, Bernabé fez o segundo do Colorado. Ainda na etapa inicial, Vargas diminuiu para o Galo, também de pênalti. Debaixo de muita chuva, o Atlético teve Scarpa expulso sem entrar em campo por reclamação do banco de reservas. O Colorado quase ampliou em pênalti, que chegou a ser marcado pelo árbitro e depois foi anulado na revisão no monitor. Aos 42, Tabata, revelado na base do Galo, fechou a conta para o time gaúcho. A vitória confirma a boa fase do Inter, que assume um lugar no G5 e chega a 11 jogos de invencibilidade no campeonato. Focado na Libertadores, o Atlético, que preservou os principais jogadores, volta a perder em casa depois de 13 partidas. Uma falha bizarra e um golaço, um em cada tempo, decidiram um empate em 1-1 entre Criciúma e São Paulo, na noite deste sábado, no estádio Heriberto Russi, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em um jogo com pouca criatividade, uma falha foi determinante para a abertura do placar. Arboleda furou um chute dentro da pequena área e viu a bola sobrar para Felipe Viseu completar para o gol. Na segunda etapa, Liziero evitou a derrota são paulina com um lindo chute de fora da área. Em uma rodada favorável, o Botafogo fez o seu papel e conquistou uma importante vitória por 1-0 sobre o Bragantino, neste sábado, com um gol de Gregório, em Bragança Paulista. Com o resultado, o time abriu 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro a 7 rodadas do fim da competição. O Corinthians respira no Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Timão conseguiu uma importante vitória ao bater o Cuiabá por 1-0, nesta segunda-feira, na Arena Pantanal. Memphis de pênalti fez o gol que tira a equipe paulista do grupo dos 4 piores da competição. Foi apenas a segunda vitória alvinegra fora de casa. Vai, Corinthians! Memphis abre o placar para... Em jogo de 5 gols e emoção até o final, o Vasco venceu o Bahia por 3-2 na noite desta segunda-feira, em confronto que encerrou a 31ª rodada do Brasileirão. Payet teve atuação de destaque e conduziu a equipe, especialmente no primeiro tempo. Com 2 gols, Emerson Rodrigues marcou o outro. O time comandado por Rogério Ceni reagiu, diminuiu com Luciano Rodrigues e Ademir e pressionou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota em São Januário. Não conseguimos imagens do último gol do Bahia.